pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos, este é o programa Tudo pela Graça. E nesta tarde nós estamos trazendo aqui o pastor Gil, de São Paulo, que faz um ministério maravilhoso, inclusive com a área de cinematografia. E também o cantor Gabriel Montezuma, com uma voz maravilhosa, louvando ao Senhor, trazendo contentamento e alegria para os nossos corações. Tudo pela graça, não perca e permaneça conosco hoje e sempre. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança está no Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagre, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, tu estás comigo, meu Deus. Porque te abates, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, porque te abate, ó minha alma, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande, se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, tu estás comigo, meu Deus. Não temo perigo, tu estás comigo, meu Deus. A fé que faz milagres, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio.
Este é o programa Tudo pela Graça, de todos os sábados, trazendo alegria, contentamento, conhecimento e conhecimento de pessoas maravilhosas, de servos de Deus. Estou nesta tarde aqui com o pastor Gil. Pastor Mas o nome é Gil. Gil de Gilsemar. Gilsemar. Mas é Gil só, tá bom. Gil, Gil não tá precisa bom. mais que ele. Não precisa. Semar, mar, tudo bem, para pescar, menos conta, você tem que valer a Mas pena. é mineiro, e Minas Mineiro não tem mar. Mineiro Minas tem não mar. Guarapari é de quem? Guarapari é por acaso de quem? É do mineiro. É verdade. É brincadeira, né? Mas o pastor Gil é jovem ainda, com 58 anos. Obrigado. Né? Ordenado pela Convenção Batista Nacional em 2012, é pastor auxiliar da Pachucho, em São Paulo. Né? Aqui está conosco, nesta oportunidade, para uma entrevista. O irmão é diretor do Ministério Canzil no Brasil, né? Cancion. Cancion. Cancion foi um ministério que teve no Brasil até 2017. Sim. Agora, atualmente, ele mantém uma sede no México, porque ele trabalhava muito, obviamente, com música, são escolas de louvor e adoração e distribuição de músicas internacionais cristãs. E com a mudança que houve no mercado, parou o CD, DVD. Mudou tudo, né? Mudou tudo, os direitos digitais eles não tinham da maioria dos cantores, então isso reduziu bastante. E ele encerrou o ciclo no Brasil em 2017. 2017. E aí continuamos com os filmes, mas através da 360 Way Up, que foi uma empresa que se levantou e continua distribuindo filmes. Os filmes, eu acredito que tem um tempo de vida ainda bem significativo pela frente, né? Sim, com certeza. Mas está mudando também muita coisa, né? Muito, mas está em alta. Os filmes cristãos têm uma outra realidade. Aliás, tudo muda muito atualmente, né? Hoje, lembrar de 30 anos atrás, a gente vê que não tinha nada praticamente, né? Não. Eu sou na época do disquinho de duas músicas só, que é compacto. Compacto simples, depois veio o compacto composto, duplo, né? Sim, verdade. Depois veio o long play. Sim. Long play, aí apareceu o digital e mudou tudo. Mudou, é verdade. Mas o cinema cristão, podemos dizer que os últimos 10 anos... Teve um crescimento assombroso, um crescimento, né? Mas também em qualidade, o que não tínhamos antes. E eu diria que foi um divisor de águas. E tem grandes cineastas também hoje, né, evangélico? Não tem? Sim, tem pessoas, não são muito conhecidas, né? Mas tem alguns conhecidos, né? Sim, porque agora o filme está em alta. Né? Essa realidade que mudou a partir de 2015, nós temos a grata satisfação sempre de lembrar de um famoso filme chamado Quarto de Guerra, onde nenhum exibidor acreditava nos projetos. E a partir deste filme, uma produção dos irmãos Kendrick, né, de Albany, Geórgia, mudou esta realidade. E aí nós passamos a conhecer grandes filmes cristãos. O próprio Mel Gibson, que é um homem de cinema em geral, é um evangélico, é um crente. Sim, verdade. E não perdeu tempo, entrou pesado nessa área. Né? Sim, e aliás, o ano que vem está chegando. Chegando mais um, né? Mais o filme aí, que será em 2 partes, um grande filme falando sobre a ressurreição de Cristo, né? Ele tem um bom gosto, né? Tem uma inteligência também. Muito, uma fidelidade. Assombrosa, né? Demais. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em controladoria financeira, na Universidade Federal de Minas Gerais. Não é mineiro, né? Pois é, sul de Minas. Que mineiro e radicado em São Paulo desde quando? 91. Desde 91. Não foi para lá pequenininho. Não, eu já estava com 26 anos, né? 27 Mas era pequenininho, anos. Né? Sim, também. Agora, 26 anos, como isso. A realidade cultural dos dois países é muito diferente, né? É verdade. Muito. E nas igrejas também, né? Sim. Nas igrejas também. Agora, é um negócio. Minas é um estado emblemático, né? Um povo emblemático. O jeito de ser do mineiro até porque todos os povos são diferentes uns dos outros, né? Mas Minas é um estado que tem cultura tanto da região sudeste, quanto do centro-oeste, quanto do nordeste. Lá tem tudo, né? Sim, eu creio que não só Minas, né? Não Minas. Nosso país é um país muito acolhedor, né? As pessoas chegam, entram e a gente abraça, né? Então estou passando uma temporada aqui no Rio, é impressionante. O também, Rio é diferente de tudo, né? Porque o Rio de Janeiro é um cracho geral que funciona, né? Mas o jeito de ser do carioca
é muito diferente do gaúcho, do paranaense, do mineiro nem tanto, né? Certo. Nem tanto. Mas do Nordeste, um pouco mais. São Paulo não, São Paulo é o Nordeste da região Sudeste, né? São Paulo é uma outra realidade É outra também, realidade. que eu acho que não temos em nenhum outro Não. estado do Brasil. Não Né? tem, não. Lá é Um outro lugar, corredor, 22 lá milhões é. de pessoas. Lá é um formigueiro humano, né? Sim, De na tudo grande quanto- São Paulo, falando em 42 municípios, né? É algo muito extenso. O Né? trabalho evangélico em São Paulo tem crescido muito? Sim, tem crescido. São Paulo é um dos estados mais fortes, né? A gente que trabalha muito com o cinema cristão, quando nós fazemos lançamentos dos filmes principais, São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais onde nós temos o maior número, né, de evangélicos. E a cultura é muito forte também nesses dois estados, né? Sim, Tanto é São verdade. Paulo quanto Rio de Janeiro. Sim, verdade. Você tem um plus, um boom digamos, na Bahia, no Nordeste, né? Tem música nordestina, evangélica, que é muito interessante, mas não chega aqui. Não, Eu não vejo por aqui, engraçado, né? Aqui produz e consome, né? Aqui produz e consome. produz e consome e ainda temos uma influência muito grande Muito grande, né? americana, No Brasil né? tem. Que a gente recebe e isso começa por esse eixo, né? São Paulo-Rio ou Rio-São Paulo, né? E aí isso vai espalhando. A influência americana tivemos muito forte na época da guerra, né? Sim. Com aquela base americana em Natal, certo? E lá, a primeira vez que eu estive lá, me explicaram o que é a forró. Você sabe o que é forró? Vem de forró, que é de bailes para todos, né? Tinha o baile dos suboficiais e sargento, tinha o baile dos oficiais, e tinha o baile do povão, que era o forró, que virou forró. Né? Olha só. A influência americana lá na guerra. Foram 6 mil americanos à toa lá, durante 2 anos, sem fazer nada lá, esperando a guerra vir para o Cone Sul e não veio. O que fazer é dançar, casar, fazer filho e deixar o Nordeste cheio Passar o tempo. de tempo de festa. Mas a música aqui no Centro-Sul, Rio e São Paulo, evangélica, gosta é muito forte, né? Muito forte. As principais bandas musicais, né? São Paulo e Rio de Janeiro tem uma influência muito grande, né? O que eu sinto falta ainda, que eu gosto muito, é que o número de quartetos diminuiu bastante. Mas tem alguns quartetos muito bons, que permanecem cantando, como, enfim, o Gilead e outros mais. Em São Paulo tem uns 2 bons quartetos, mas a música saiu desse eixo clássico para um mais popular e bem agradável, diga-se de passagem. O irmão também é consultor da Associação dos PMs de Cristo, né? Sim, também. A Associação PMs de Cristo é um trabalho muito interessante de capelania entre os militares. Ela atua no estado, né, de São Paulo. Hoje nós somos cerca de 1.300 capelães. Fazemos um trabalho em aproximadamente 314 municípios, né, dos 645 de São Paulo. E basicamente a capelania é o trabalho de visitarmos os quartéis, os comandos, né, e também os batalhões. E no momento da troca de turno entre os policiais, existe ali uma troca de turno chamada preleção, onde nós temos a oportunidade de fazermos uma oração pelos policiais que vão assumir o próximo turno, lermos a palavra de Deus e fazer uma pequena explanação e a partir daí gerar um relacionamento, porque capelania não é fazer culto dentro das áreas da polícia, mas a capelania, o termo capelão, né, vem de capa, né, no seu original, né, de cuidar, de abraçar estas pessoas, dando uma assistência espiritual, porque hoje sabemos que os nossos policiais sofrem muito com esse trabalho, a única profissão que se jura com a vida, tem problemas muito sérios e que precisam, né, do reconhecimento da sociedade por esse trabalho tão sério, tão pesado, e que enquanto nós estamos cuidando das nossas famílias e do nosso trabalho, eles estão nos protegendo pela vida. É né? atividade de risco por excelência, né? Com certeza. A que maior nível de risco apresenta hoje é o policial. Sim. E os militares em geral, mas o policial militar, sobretudo, é o que é a cara da coisa. O irmão está exercendo o pastorado auxiliar na igreja, né? O irmão tem um ministério
efetivo na igreja? Ou Não, na só? verdade eu estou congregando na igreja Past Church, eles me receberam, né, como pastor, mas eu não sou um pastor ordenado ali pela por Past Church, porque eu venho da Convenção Batista. Mas né? isso depende da cada convenção, muitas convenções que recebem, não Sim, tem problema. não, eles também Eu não não têm duvido que não recebam. nenhum problema com isso. Aqui, na verdade, os ministérios que eu exerço, eu tenho um pouco de dificuldade de abraçar mais os local. trabalhos do ministério local, porque eu estou relacionado com filme, a gente está relacionado com capelania, e eu também atualmente estou em um outro projeto do Ministério Pão Diário, né? Que estão trazendo aí uma Bíblia muito interessante na versão original, trazendo engajamento bíblico, engajamento para as igrejas, né, na leitura da palavra de Deus. Original. No original, ela é escrita como veio, né, os manuscritos, sem divisão de livros, capítulos e versículos. E aí você tem uma motivação para estudar a Bíblia em casa com a família. E os Ministérios Pão Diário está trazendo, muito interessante também esse projeto, por isso que eu estou dando apoio, porque a gente conhece muitos pastores e ministérios. E isso está acontecendo nos Estados Unidos de uma maneira muito forte, né? Podemos citar, por exemplo, a Igreja com um Propósito, do pastor Rick Warner, né? Que é bastante imensa. conhecida. Ele investiu em mais de 1 milhão de unidades destas Bíblias e está acontecendo um avivamento na igreja local. A leitura, e são dados por um instituto de pesquisa americano incrível. Que é sério, diga-se de passagem. Demais, porque Estados Unidos é pesquisas, né? Então, por exemplo, o senhor sabia que uma pessoa que não estuda a Bíblia, o conhecimento dela é igual de uma pessoa não cristã? Dentro das atividades que nós temos hoje na igreja, nos nossos cultos, os nossos louvores, os ministérios que nós temos, nenhum, isso dados de pesquisa, é tão importante e relevante, né, quanto a leitura e a meditação na palavra de Deus. Isso me preocupa muito, pastor. Porque é o seguinte, eu vejo muito por aí as versões da Bíblia. Eu detesto a versão. Sim. Tem que ser tradução, literal. Porque qualquer coisa que divirja do texto original é de procedência maligna. Né? Não pode ser. Aliás, tem maldição garantida para quem fizer qualquer tipo de alteração. Sim, é verdade. Então eu vejo muitas Bíblias chamadas de versão fulano tal, com o nome do pastor, o nome do livro. Eu detesto isso, eu gosto do texto. Eu sou professor de grego, Coiner. Né? Aliás, se me permite um comentário, pastor, essa semana eu ouvi algo tão interessante. Aliás, foi a semana passada, eu estava com o pastor Cláudio Duarte no Comércio, fui lá falar do nosso projeto, do filme, né, que estamos produzindo aqui no Rio de Janeiro, dos irmãos Kendrick. E eu achei muito interessante, porque entre um grupo de pastores surgiu a pergunta, né, qual a melhor versão da Bíblia? E teve um que levantou, a melhor versão é da minha avó. Aí todo mundo parou, mas como a melhor versão da minha avó? Porque ela conseguiu, na nossa família, traduzir a palavra de Deus em práticas para a nossa família. E Essa todos realmente foi a temos melhor realmente versão. recebido essa palavra de Eu não Deus gosto incrível. de versão, onde versão é aquilo que o camarada acha que deveria estar escrito ali. Aí dá a opinião dele, não está certo. Tem que ser pau, pedra, e vamos em frente. Pastor Gil, verdade. muito obrigado por estar presente conosco aí. Deus abençoe seu ministério, que é um ministério importantíssimo, significativo para este tempo, para a contemporaneidade, onde as coisas estão mudando muito aceleradamente e nós temos que correr para não perdermos este trem. Deus abençoe, irmão. Eu que agradeço, um Felicidade, prazer sua família, sua igreja. conhecer. Deus abençoe seu Obrigado. programa. Voltamos já com Tudo Pela Graça. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. O livro de hoje é o livro de Sofonias. Sofonias é o profeta orador, uma língua de prata, uma pessoa que foi usada por Deus como nós, os obreiros e obreiras do Senhor, somos usados também para vertebrar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da qual o reino de Deus é expandido no coração da humanidade. E essa emissora, a Rede Ágatos, é um instrumento de Deus criado pelo seu presidente, pastor Heitor, meu colega, meu amigo, com o mesmo tempo de ministério, 54 anos, vamos caminhando agora para 55 anos de ministério cristão, abençoados por Deus, protegidos por Deus, guardados por Deus, usados pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus no mundo de fala portuguesa e de maneira também indireta em outros países através dos nossos missionários. O livro de hoje, dentro desse programa
Tudo pela Graça, o livro de Sofonias, é um livro que tem 3 capítulos, 53 versículos, 5 minutos apenas para lê-lo. Tão curtinho que é, em termos de letras e de palavras, mas de uma profundidade, de um alcance extraordinário. Por isso que é o livro da denúncia, é o livro que trata da chegada de uma nova revelação e, sobretudo, da segurança de Israel. O verso-chave deste livro está no capítulo 1, verso 12, que diz: "E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz nem bem nem mal." Interessante que esse livro trata do culto, trata da relação entre o ser humano e o seu Deus, trata da piedade que muitas vezes a gente vai perdendo até sem perceber, chegando ao ponto de Deus começar a ficar de mal conosco. Uma coisa terrível é ter Deus de mal conosco. A gente precisa ter Deus sempre de bem conosco, por isso que temos que cuidar da nossa santificação. Nesse livro, Deus, Jesus Cristo, aparece como no meio do seu povo, vendo como nós nos comportamos, vendo como nós estamos nos relacionando com Ele, vendo como nós estamos nos relacionando uns com os outros. Por isso que somos família de Deus, somos o seu povo, e Ele deseja que nós vivamos de maneira harmoniosa, de maneira santa, de maneira a prestar-lhe o culto que lhe é devido, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tal era o desvio desse povo que, na verdade, ele foi impugnado pelo próprio Deus. E Sofonias, então, é a pessoa que trata dessa impugnação, dessa cessação de relacionamento amistoso, abençoador de Deus com o seu povo, levando ao ponto de castigo, porque Deus não toma por inocente aquele que é contra ele, por isso que ele é Deus de ciúmes. Nesse livro, a palavra ciúme, que é uma palavra muito recorrente, trata exatamente do carinho, do amor pessoal que Deus tem para com você e comigo, com a sua igreja, com o seu povo, e Ele, por nos amar de tal maneira, nos quer de bem com Ele, nos quer prestando o culto que nós lhe devemos, prestando a Ele aquilo para o qual Ele nos salvou, que é adorá-lo em espírito e em verdade, coisa que o povo não estava fazendo, e por isso Deus vem de uma maneira terrível lidar com aquele povo do seu tempo, trazendo para nós essa lição, que você e eu precisamos viver de maneira santa, de maneira digna, de maneira que levemos alegria ao coração de Deus. Por isso que Jesus, falando lá aos seus discípulos, ali depois daquele diálogo com a mulher samaritana, diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, com a ação do Espírito Santo em nós, deixando o mundo de onde viemos e vivendo uma vida como filhos e filhas de Deus, de maneira santa e irrepreensível diante da sua presença. Que Deus, portanto, nos abençoe, para que nós, com Sofonias, aprendamos a viver de maneira agradável diante da presença de nosso Deus e Pai. Lá em Romanos, no capítulo 12, que é um dos capítulos prediletos meus para mim, porque resume o Sermão do Monte, nos 5 capítulos, diz que nós precisamos apresentarmos-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, sem nos conformarmos com o mundo, como aquele povo passou a se conformar, merecendo então o ciúme de Deus e o castigo de Deus e a impugnação de Deus. Que Deus abençoe você e a mim, para que nessa semana, até a próxima semana, quando voltaremos aqui nesse programa Tudo pela Graça, passeando nas páginas da Bíblia com o quadro A Bíblia, livro por livro, que é para mim uma doçura, uma bênção, uma alegria trabalhar esse tema nessa querida emissora Rede Ágatos, a rede para o bem. Que Deus nos abençoe. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Voltamos com Tudo pela Graça, o nosso programa de todos os sábados. E hoje nós temos aqui um cantor de um grupo com uma experiência musical muito grande, com uma voz maravilhosa. Tem uma voz, já falaram bem da sua voz? Amém, sim. Já falaram bem, né? O nome dele é Gabriel Montezuma. Apesar de ter um nome assim meio indígena, ele não tem nada de índio, né? Não, Nenhum não. parentesco com índio, não, né? Mas você
Já participou do grupo Na Graça? Participo do grupo Na Graça. Participa do faço grupo Na parte do Graça, grupo né? Na Graça, Está no sim. programa Tudo Pela Graça. Tudo pela graça. Tem Uma tudo a ver, conexão né? aí. Você é da ADVEC, certo? Sou da ADVEC. ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Sim. Gabriel Montezuma. Você tem quantos anos que você canta que louva o Senhor? Então, eu sempre fui muito envolvido com a música desde a minha infância, mas cantar mesmo, eu canto há 6 anos. 6 anos? Há 6 anos, mas sempre fui envolvido com a música, família porque canta, de músico, mãe canta, irmão toca e prega, irmã canta, e eu, como o mais novo, assim, demorei Um pouco um mais. pouco mais para desenvolver, aí há 6 anos Deus vem me levantado e tudo. Mas sabe que tudo o mais. cantar é uma coisa maravilhosa, que é ter bom Sim. até para a saúde vocal, para tudo Sim, mais, né? sim. As pessoas pensam que cantar é só Verdade. divertimento. Não, Não, é saúde é coisa pura, séria. pura. Como foi a transição do back vocal para tornar-se cantor? Aliás, explica Sim. o que é back vocal. Eu sei o que é, mas talvez nem Sim. todo mundo saiba. Back pro vocal é o suporte de vozes que dá para o cantor principal, né? Abertura por de vozes, por gravações. E eu desde muito novo fui envolvido com isso por causa da igreja, né? Na minha igreja tem um louvor, um antigo louvor, que se chama Da Tercinha, da pastora Josiane. E ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para estar fazendo back no louvor da minha igreja. Então, dali eu comecei a desenvolver, veio a primeira para gravação, que foi com a própria pastora Josiane, um DVD de 25 anos, depois DVD para Bruna Carla, Aline Barros, e aí eu fui desenvolvendo, estudando também, né? Mas carrego essa bagagem de back vocal. E quando eu migrei foi algo muito rápido, né? Eu sempre ministrei dentro da minha igreja, quando jovens, adolescentes, e Deus me chamou. Você sabe que muitos backs passam a ser cantores. Sim, é efetivamente, algo normal, né? É o normal. O grupo Gate Vocal Band tem um dos principais cantores, não sei se está com ele ainda, que era back primeiríssimo e hoje é um cantor simplesmente extraordinário dentro daquele grupo, que é o mais expressivo, talvez, da música gospel no Brasil. Você hoje faz uma carreira solo. Sim, solo, mas dentro do grupo Na Graça. Dentro do Na Graça. Sim. Tá. E canta no grupo também. Sim. Ok. O que mais marcou a sua trajetória nos bastidores da música gospel até chegar a esse ponto aí? Então, eu creio que as experiências que eu tive, né, nos bastidores, de conhecer pessoas, de fazer aliança com pessoas que eu via só de longe ou escutava só os CDs, né, de poder se assentar na mesa de pessoas relevantes e referências para mim. Certo. No meio da música. Então, Deus me proporcionou a se aproximar de pessoas que eu via como referência e que hoje eu posso ter um contato mais próximo e também ter um aprendizado mais próximo. Você é ministro do louvor também na igreja? Sou ministro de louvor na igreja. Na verdade, eu sou ministro de louvor primeiro do que cantor. Depois cantor. Sim. Mas você é ministro de música também? Já fez curso de música sacra? Não? Sim, fiz Vila Lobos. Vila Lobos? Sim, Vila Lobos. Beleza, né? Você nunca viu Lobos por lá, não? Só o nome só que Vila Lobos, né? Sim. Tá bom. Qual das músicas autorais lançadas até agora que mais traduz a sua identidade dentro desse estilo, que é muito forte? Eu acho que Louva na Graça. Eu me considero um ministro muito com uma energia muito, dançante. Eu gosto de me movimentar, de me expressar em movimentos. Eu creio que isso está dentro da administração. E Louva na Graça é uma canção de celebração, né? Mais agitada para a gente dançar, para celebrar ao nome do Senhor. E eu me identifico muito com essa música, que é uma música animada, é uma música para cima, que eu coloco todos os dias para acordar, para levantar, para limpar a casa. Mudou muito na música gospel, né, evangélica no mundo, né? Sim, ela vai se modernizando. Né? Não que deixe de existir espaço para... Não, claro, isso, né? Óbvio. Mas ela chegou com muita força, né? Sim. Envolve a juventude toda. Exato.
E os mais experientes também, que não deixam de Não de deixa. estar presentes. Eu que sou novinho, você percebe Sim. pela cor dos meus cabelos, pelo tamanho da minha testa. Exato. Eu gosto da música, e gosto da música vibrante, gosto da música Sim, alegre, sim. etc. Claro, eu sou de uma outra época, então não tenho jeito. Sim. Né? Eu sou da época do rock and roll, do Elvis Presley. Meu colega de canto, eu cantava em quarteto, ele cantava. Ah, que legal. Mas eu gosto da música enérgica. Sim. Né? Aquela música funeral, né? Aquilo já não tem mais espaço. É muito importante ter, né? Uma música mais pra cima, sabe? Ativa, Mais pra cima. um poder maior de inspiração, diríamos Sim, assim. exato, exato. O que você gostaria de transmitir para as pessoas hoje que acompanham o Ministério de Música, que amam o Ministério de Música e se dedicam a ele? O que você gostaria de dizer para eles? Impactante. Então, hoje eu canto muito uma música que nós cantamos aqui, que é a fé, e ela diz que é a fé que faz milagres e que muda a história. A fé que põe gigante no chão é nela que eu creio. Então eu acho, para quem está começando e para quem quer entrar nessa vida, é necessário fé. É necessário colocar o pé primeiro para depois vir o chão. Né? E essa fé a gente só consegue em Deus. A gente só consegue estando no nosso firmamento em Deus. Então, a fé é o fundamento por todas as coisas. Todas as coisas. Né? Veja bem, nós estamos aqui duas pessoas de gerações muitíssimo diferentes. Sim, eu com 53 para 54 anos de ministério, né? Meus apenas 79 aninhos de idade, né? Com a cara de garoto novo. Conservado. Sou admirado por essas mocinhas todas aqui. Tem 3 mocinhas e 3 mamães. Estou brincando. Tá? Mas somos de gerações diferentes, de época diferente. Quando eu era jovem, vou brincar um pouco com você. Eu estou entusiasmado com o seu casaco, camisa. Né? Tá? Você comprou assim ou você comprou ela normal, boa e rasgou ela toda? Rapaz, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu comprei ela normal. Chamada normal, né? Normal. E né? foi esgaçando ela. E eu fiz esse reparo aqui na gola. Eu coloquei um pouquinho da cara pro Montezuma, né? É o jeito hoje de Sim, ser. exatamente. Não tem nada errado disso. E a personalidade também, né? Exatamente. Né? Eu estava vendo um caso, a camarada comprou uma calça jeans, novinha, chegou em casa e pediu a mãe para fazer uns buracos na calça. Se eu fizesse isso na minha época de juventude, não levava uma surra. Não ia dar certo. Levava uma cacetada em casa até aprender a costurar os buracos de novo. Mas a época é diferente, muda todo mundo o estilo de vida. E não tem nada errado no jeito de ser quando se é confrontando com a Bíblia, se é de uma maneira ou de outra, mas vivendo nos caminhos do Senhor e pregando o Evangelho. Não tem nada errado. O gosto de cada uma, isso é bom. Estou brincando porque até pedi autorização por escrito para eu poderia brincar com você. Né? Mas eu acho interessante essa mudança de fotografia, diríamos assim, dos modelos evangélicos que vão ainda ser mais ousados no futuro. Ou quem sabe no futuro dá um retrocesso, mas em princípio é tudo para dar certo nessa maneira de ser. O que não podemos, de maneira nenhuma, permitir é a promiscuidade, a sujeira moral, essas coisas não. Isso tem que ser varrido. Agora, jeito de ser, maneira de cantar, maneira de vestir, não sendo decoroso, você é sempre bem-vindo, maravilha. né? Sim. Agora, foi um privilégio muito grande ter você aqui, participando com 2 músicas muito vigorosas. Gabriel Montezuma, Deus abençoe você. Um prazer. Tudo pela graça, volta já já. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. O Espírito de Deus está sobre nós, então vamos adorar. Ele se move aqui, então vamos adorar. O Espírito de Deus está sobre nós, então vamos adorar. Ele se move aqui, então vamos adorar. Cantamos louvor a Ele com tudo que há em nós. Receba a adoração ao som da nossa voz. Oh, yeah. Louva, louva, louva na graça. O Espírito está sobre nós. Louva na graça, se louva nessa adoração. Louva na graça, o Espírito está sobre nós. Louva na graça, se louva nessa adoração.
balança, balança aí, pois ele é por nós. Se mova, se mova aí, o Espírito é por nós. Balança, balança aí, pois ele é por nós. Se mova aí, o Espírito é por nós. Balança, balança aí, pois ele é por nós. Se mova aí, o Espírito é por nós. Balança, balança aí, louva, louva, louva na graça. O Espírito está sobre nós. Louva na graça, se mova nessa adoração. Louva na graça, o Espírito está sobre nós. Louva na graça, se mova nessa adoração. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Continuamos com o programa Tudo Pela Graça e agora chegamos àquele bloco maravilhoso de frases que nós não escrevemos ainda, mas de vez em quando a gente produz alguma coisa que os outros gostam. É verdade. Ou talvez se equivocaram, mas de qualquer maneira... Ou pelo menos nos dizem que gostam. Nos dizem que gostam, né? Vamos agora para as nossas frases deste dia e ver o que aprendemos com isso, né? O dinheiro ainda não tornou ninguém rico. Sêneca. Interessante que nós temos o ouro como sendo dos metais preciosos o mais abundante, né? Tem coisas mais valiosas, etc., mas raras, inclusive, né? Pois bem, há comprovadamente um planeta até maior do que a Terra que é absolutamente de ouro. Porque o ouro, inclusive, não é da Terra, não é originário da Terra, ele é extraterrestre, ele vem para cá. Ele faz parte das incorporações que vieram pelos movimentos astronômicos, etc, etc. O ouro não é nativo da Terra, é valioso. Então ele é muito valioso. Vocês veem aqui uma pedra com 500 quilos de ouro, oh, que beleza, né? Que maravilha. Isso é. Mas esse planeta inteiro de ouro valeria muito bem na ausência do ouro. Mas se de repente a humanidade pudesse se apossar desse planeta inteiro de ouro, ele valeria o quê? Nada. É o valor relativo, né? O valor é relativo. O dinheiro é relativo. O dinheiro é relativo. Os valores, todos os valores dos seres humanos são valores relativos. Todos eles são um grande cheque, né? Porque o cheque é a ordem de pagamento que representa alguma coisa, né? O conceito de riqueza e pobreza é relativo em função do que o indivíduo entende por necessidade de fato e não por necessidade fabricada. E diante das necessidades fabricadas pelo meio, pela sociedade, o ser humano nunca será rico. Porque ele vai ter tudo no mundo, vai olhar para o lado de alguém que tem um pouco mais que ele, que é desesperado. Né? Poxa, eu não tenho isso que ele tem, etc. Aí no final ele observa que ele foi pobre o tempo todo, porque ele não tinha felicidade naquilo que possuía, que era mais do que o suficiente. Sempre tem alguém que sabe mais, que tem mais, que pode mais, né, pastorito? Sempre. Sempre tem. Sempre. E tem sempre alguém achando que eu sou tolo, porque eu não estou correndo atrás de dinheiro. Eu não, ele que corre atrás de mim. Vamos lá para a segunda frase desse nosso bloco. Hoje em dia, eu gosto, foi um gaiato que produziu isso. Hoje em dia, quem não é meio esquizofrênico não está pensando direito. A esquizofrenia significa mente dividida, realmente dividida, o esquizofrênico, né? Então ele tem um lado sadio e tem um lado doente. Nesse lado sadio ele alucina, ele tem visões, etc, etc. E no lado sadio ele está com os pés na realidade. Então se o indivíduo hoje não for meio esquizofrênico, não está pensando direito não, porque o mundo é artificial. É verdade, né? É verdade. Tem um excelente filme que é o Show de Truman, e esse Show de Truman mostra quase que uma realidade fabricada só para ele, né? Depois ele consegue sair daquilo ali. Mas o mundo, de certa maneira, é uma crítica muito boa daquela comédia. O mundo é uma prisão, né? Aprisiona as pessoas, nas suas regras, seus princípios, e se acham livres. Mas quem é livre, a não ser aquele que tem Jesus no coração? A liberdade, dependendo da forma como ela foi encarada, ela se torna uma ilusão, né? Porque a criança, ela nasce já ligada ao cordão umbilical. Aí ela precisa... Ou seja, nunca foi livre. Nunca foi livre. Fica totalmente ligada à mãe nos seus primeiros momentos, neném, senão ela não vai sobreviver. A adolescente depende dos pais. Ela diz, eu vou casar para ser livre. Não entende que vai ter que dar satisfação a todo dia. Vou pro emprego para ter minha liberdade. Não, se você desobedecer ali, você vai ser mandado embora. Porque a viver
A vivência, o viver em Deus, em Cristo, é ser filho do dono de tudo. É ser satisfeito e atendido em todas as necessidades, aqui e no futuro. Não tem nada mais importante do que isso. É né? verdade. Aqui tudo mais é ilusão. Ou seja, é conceito, é impressão de ter. É uma necessidade, às vezes, criada para nos prender, não Nos é? prender. Veja o senhor, por exemplo, pastor Heitor, a questão hoje de uma tentativa de estigmatização que é feita pela indústria de uma maneira geral, e a tecnologia faz parte disso, da questão da inteligência artificial. A casa é inteligente, o carro é inteligente, a geladeira é inteligente, o celular é inteligente, é tudo smart. Olha, e a pessoa que não tem um aparelho inteligente é o quê? Burra. Então ela gera em mim o desejo de ter. De ter, ela tem que ter para Né? estar emparelhada, em igualdade de condições. Quando não pensa, ela acaba se tornando presa, mas se ela conhece a verdade ajuda a pensar bem, ela se torna livre. Em Eu Cristo. lembro do primeiro celular que eu comprei, aquele PT-380, aquele tijolão pendurado da Famoso cintura, tijolão. aquele tijolão. Aí eu me senti o cara. Agora eu sou o cara. Não era, não. Era só um escravo num processo inicial de escravidão. Porque hoje nós somos escravos dessas coisas. É verdade. Por uma necessidade falsamente criada da indústria tecnológica, porque se a gente se projetar 20, 30 anos atrás, a gente sobrevivia bem sem esses negócios. Computador, eu usava máquina. Eu tenho até hoje em casa uma máquina de escrever, que eu não uso, claro. De vez em quando faço uma bobagemzinha lá, né? Fazia-se tudo com a máquina de escrever. Hoje, as crianças não sabem o que é isso. O que é máquina de escrever? Ela escreve sozinha? Ela tem em mente? verdade. Ela não sabe o que é. E se você mostrar um orelhão, também não conhece, né? Não. Um telefone antigo. Aquele monte de ficha que tinha. Se nós pertencemos a uma sociedade que não conhece as expressões que usa. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Já fiz Não essa conhece. pergunta em algumas Não igrejas. conhece, é. Falei, quantos adolescentes aqui sabem o que é caiu a ficha? O outro levantou e falou, eu sei. Pegou um cartão telefônico e me mostrou. Olha a minha ficha. Eu falei, não era essa a ficha. Não. É parte do tempo que a gente vive. Não, se você achar uma ficha daquelas hoje, deve estar valendo uma fortuna para museu. Bem, a verdade é que as pessoas são meio esquizofrênicas. Eu não, eu sou sadio, nós somos sadios, somos dos poucos, né? Dos poucos. Terceira e última frase deste nosso programa de hoje. Deus ainda está no trono e o homem ainda está no seu estrado. Entre os dois, há a distância de um joelho. Jim Elliot. Maravilha, não é? É. Eu gosto muito da expressão que Daniel usa ali em Daniel 4, quando ele diz o céu reina. Ele lembra isso a um rei que, entendendo-se megalomaníaco e dono do mundo na época, o Nabucodonosor, dono do maior império da época, foi comer erva pela raiz. Pois e aí é. Daniel lembra, o céu reina. Ele ainda continua reinando e entre ele estavam os joelhos de Daniel e estão os nossos joelhos. Essa distância que separa uma coisa de outra, né? Deus ainda está no trono e estará sempre, estará no controle de tudo. E as pessoas que no mundo pensam que são. Elas pensam que são. Há algum tempo atrás eu fui a um velório de um médico famoso lá na minha cidade, dentro de um clube lá bastante significativo. E lá estava o féretro daquele médico e tinha lá seguramente uns 100 médicos, amigos e colegas dele. E o mais famoso estava lá, que era o Papa da cidade. Olhando assim para o cadáver, eu fiquei imaginando, o que ele está pensando? Amanhã ou depois, eu estarei na mesma. Mas onde está a empáfia daquelas pessoas? Porque as pessoas dizem que há coisas interessantes, né? O juiz, o médico acha que é Deus e o juiz tem certeza, né? São pessoas que têm uma proximidade muito grande da divindade, né? Se acham. Termina o curso de medicina, bota uma roupa branca, etc., doutor, e olha, começa a pisar de uma maneira diferente, começa a tratar os outros de uma maneira diferente, começa a olhar para os outros como sendo inferiores, só porque ele é médico. Esse desgraçado morre, e às vezes do modo mais escrachado, mais ridículo possível. É verdade. Né? E às vezes nem morre. Acontece como lá em Rondonópolis tive um médico que foi sentar na sua cama de noite com muita empáfia ao longo da sua vida
cerca de seus 50 e poucos anos de idade. Simplesmente ele errou o lugar onde ia sentar, caiu no chão, ficou tetraplégico, está vegetando ao longo de toda a sua vida, faleceu recentemente. Não é? Nós somos frágeis, pastor Heitor, essa é a realidade. Uma bactéria microscópica plantada no nosso dente pode fazer com que a gente fique uma noite inteira sem dormir. Não é? Algum problema de algum elemento pinçado na nossa coluna pode deixar a gente tetraplégico. E se a gente não tiver consciência da nossa fragilidade, da nossa finitude, a gente fica com o rei na barriga. Fica. E eles ficam, sim. Juízes e médicos, políticos, se acham realmente acima de todos. É o que Galileu Galilei disse, né? Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser homem. Essa é a realidade. Essa foi a realidade. E nele a gente precisa repousar e ter consciência da nossa baixeza, porque só tem um trono lá. E esse trono já tem dono, É só dele. que é do Rei dos Reis. E ele fez isso, quis ser homem, mas a condição de homem perfeito é uma opção nossa, não é uma opção de Deus. Ele colocou as mãos, está aqui, você pode ser perfeito. E aí vem, ser depois perfeito, como é perfeito, vosso Pai que está no céu. A perfeição não é no conceito do mundo, na ideia que o mundo faz. Essa perfeição não existe. A própria beleza não existe. Um poeta, eu não lembro o nome do poeta, mas lembro da poetada. A formosura não passa de uma caveira enfeitada. E não deixa de ser, né? A formosura não passa de uma caveira enfeitada. Já pensou nisso? Já viu uma pessoa muito bonita? Se ela não tiver por dentro valores e importância, aquilo não vale nada. É só uma caveira enfeitada. É só uma caveira enfeitada, é isso mesmo. Espera o tempo passar para você ver que sobra dali. Certo? Obrigado. Próximo sábado sairemos aqui de novo com o Lee. Gostei. Eu e o pastor Henrique, os mais sábios deste século. Tá? Brincadeira tem hora. Deus abençoe você. Vai lá. Obrigado, pastor. Obrigado. Tudo pela graça.